Bem, continuando, este é o vídeo número 2 das minhas denúncias. Como eu referi, como se tudo isso não fosse surreal, eles não conseguem me instigar, eles não conseguem fazer com que eu cometesse uma loucura dentro do tribunal. Portanto, nesta audiência, depois que eles arrancaram a minha filha, não é? Eles me tiraram tudo, e eles viram que eu não surtei, que eu não enlouqueci, que eu não cometi nenhuma loucura. Eles passam a me atacar dentro do tribunal pela esterilização do meu cão. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Eu tenho uma audiência inteira onde um juiz, uma procuradora e os advogados do agressor passam a me atacar por causa da esterilização da minha cadelinha Bulldog. Então a Francisca, ela se chama Francisca. A Francisca, eu comprei a Francisca para minha filha quando ela estava em tratamento psicológico para ajudar nesta fase. Portanto, esta cachorrinha que o agressor odeia, esta cachorrinha faz parte do processo, porque ele refere que eu sou uma insana e que eu comprei um cão sem autorização dele. E aí vocês vejam só, né? É um psicopata, nós temos que fazer só o que eles determinam. Este homem não estava mais comigo e eu comprei um cão sem solicitar a autorização dele, porque é assim que os psicopatas fazem. Mas, portanto, eu passo a ser atacada dentro do tribunal por causa da esterilização do cão. Eu sou uma mãe irresponsável, porque não esterilizei a cadela. A nossa Francisquinha está com a minha filha. Eu deixei ela levar, apesar do agressor detestar o cão. Mas eu sei que a minha filha só se mantém em pé, porque a Francisquinha está com ela até hoje. Como ela gosta de chamar a nossa Chiquinha. Portanto, eles passam a dizer que eu sou uma irresponsável. A procuradora diz que eu vou causar graves traumas psicológicos à minha filha caso a cadela tenha crias. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Portanto, eu tenho a procuradora Paula Gamboa Ferreira, que em todo momento diz que eu sou uma pessoa inconsequente, desequilibrada, teatral, histerismo, que eu não paro, que eu vivo em isolamento, que eu sou uma irresponsável. Ela continua dizendo, agora eu sou irresponsável porque eu não esterilizei a minha cadelinha e porque ela iria dar crias e isso iria causar graves traumas à minha filha. Eu acho que a minha filha, muito pelo contrário, ela iria adorar e eu teria graves complicações porque ela não iria me deixar dar nenhum cachorrinho. Mas a preocupação da procuradora não é uma criança que foi vítima e é vítima de violência doméstica, que foi agredida, que foi torturada, que foi ameaçada, que foi alienada pelo agressor, por ela e pelo juiz. Até que chega o ponto, depois de uma enorme discussão dentro do tribunal, os advogados do agressor solicitam uma liminar para esterilizar a minha cadela. E eu só pedindo, por favor, para eles voltarem no assunto, que de fato ali era importante, a minha filha. A minha filha estava nas mãos do seu agressor. O juiz e a procuradora, mais uma vez, perdem totalmente o controle e o juiz grita dentro do tribunal que cadelas no cio fazem loucuras. E dentro das minhas denúncias, eu já referi e volto a referir, eu aguardo, aliás, nós mulheres aguardamos um esclarecimento por parte do juiz João Gaspar. Se, quando ele se referiu que cadelas no cio fazem loucuras, ele estava se referindo aos animais irracionais ou aos animais racionais. Eu acho que seria bem interessante ele esclarecer esta situação. Bem, depois destes absurdos, a procuradora refere que eu só teria direitos de visitas dentro do CAFAP. Eu não aceito, eu jamais colocaria a minha filha dentro de uma instituição onde ela também foi torturada. A minha filha já havia sofrido ameaças dentro da instituição Meninos de Ouro, em Azeitão,
pela técnica da EMAT, Cristina Laia, e pela diretora da instituição, Ana Barbosa. Como eu referi, todos eles passam a ameaçar a minha filha com a minha prisão, caso ela não aceitasse ficar com o seu agressor. E claro que tudo que eu estou dizendo, eu tenho provas. Claro que tudo que eu estou dizendo está no processo. Porque quando a Almar me orientou, o que eu venho sempre fazendo é recolher e unir informações e mais informações, provas e mais provas. O que eu jamais pude imaginar é que eu teria que reunir provas e me defender dentro de um tribunal, de um juiz e de uma procuradora. Jamais imaginei passar por isso. Pessoas que têm o poder de destruir a sua vida, pessoas que têm o poder de inventar ao bel prazer deles o que eles bem querem, e isso é tido como verdade. E ninguém lê, ninguém olha para o seu processo, porque todo mundo passa a se proteger. Quando as pessoas me dizem, como é que funciona isto? E eu viro e falo, o sistema tem que se proteger. Quando você denuncia o juiz e a procuradora, a técnica da EMAT, que trabalha com o juiz e a procuradora, passa a defender ele, porque senão ela cai também. Você está denunciando os crimes e a função dela é proteger a criança e ela não protegeu, vai sobrar para ela também. As associações, as instituições recebem dinheiro de nós contribuintes para as crianças irem lá sofrerem nas mãos delas todos os tipos de insanidades também. Portanto, é muito interessante para as instituições manter as crianças. Quando nós falamos das retiradas das crianças, nós todos já sabemos, não é? Que as crianças valem em média 1.250 euros, só que quando existe um progenitor que é obrigado a ir dentro de um CAFAP, esta criança também passa a rentabilizar para esta instituição. É assim que funciona. Bem, eu digo que eu não vou colocar a minha filha, depois de tudo que ela passou dentro de uma instituição, quanto mais numa instituição onde ela foi ameaçada. Tudo isso consta no processo, não é? Tudo isso, como eu refiro, há sempre provas, eu tenho provas disso tudo. Eu estava à espera do recurso, mas como eu referi, eu perdi o recurso. Quando eu perco o recurso, eu não tenho alternativa a não ser aceitar ir para uma instituição. Aceitar levar a minha filha para dentro de uma instituição. Foram quase 8 meses para eu ter autorização para ver a minha filha. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. 8 meses. Neste processo todo, minha filha falou comigo durante 15 dias, depois que ela foi arrancada, e depois a minha filha desapareceu. Eu não posso falar com a minha filha, eu não posso manter contato com a minha filha, o agressor não permite, o juiz e a procuradora não permitem, e referem em tribunal que quem não quer falar com a mãe é a minha filha. Bem, até que eu consigo o primeiro relatório de pedopsiquiatria da minha filha, até que eu consigo a primeira visita da minha filha. O relatório de pedopsiquiatria da minha filha, e eu vou ler só alguns trechos para vocês. O relatório refere que a minha filha precisa urgentemente de acompanhamento psicológico. O agressor tirou ela do acompanhamento psicológico assim que arrancaram ela de mim. Este relatório de pedopsiquiatria refere que a minha filha está com um discurso ensaiado, a minha filha está com um discurso totalmente na defensiva, A minha filha sente-se só, a minha filha perdeu a sua referência, a minha filha perdeu a sua autoestima, portanto a minha filha está destruída. Fui à instituição. Na instituição, a técnica Ana Barbosa, que é a diretora desta instituição, os meninos de ouro em azeitão, passa a nos vigiar. Literalmente nos vigiar.
Nós não podíamos ter contato visual, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, nós éramos obrigadas a estarmos sentadas uma ao lado da outra, nessa altura ainda com máscara, porque, como eu referi, não é? A procuradora, na sua insanidade, referindo que eu estava em isolamento, o mundo continuava em isolamento, portanto, nós estávamos de máscaras e nós não podíamos sequer olhar no nosso rosto pela máscara, e porque nós somos obrigadas a estarmos sentadas lado a lado. Portanto, nós não podíamos ter contato visual, nós não podíamos falar, e eu tenho isso escrito pela própria técnica Ana Barbosa. Portanto, quando a gente ouve na televisão que elas cometem as monstruosidades, os crimes, elas cometem sempre crimes e mais crimes. Portanto, ela refere que nós não podíamos conversar, nós não podíamos manter contato visual, está escrito por ela, isso consta no processo. Eu causei traumas à minha filha porque eu tentei abraçar a minha filha, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, e que a minha filha se recusou, porque ela obrigava nós a jogarmos cartas e palitinhos, e eu costumo dizer, eu que gostava tanto de jogar palitinhos, eu não posso nem ver mais palitinhos na minha frente. Portanto, ela proíbe o fato de nós estarmos nos olhando, nos abraçando, tentando nos encontrar ali no meio disso tudo. Portanto, estas pessoas são loucas, criminosas e cruéis. Claro que com isto, ela também escreve e relata neste documento que, como ela está muito preocupada, porque a mãe tentou abraçar a filha e causou graves traumas, ela relatava todos os nossos convívios, que foram 4, ao agressor. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. O nosso agressor ficava na janela observando tudo o que estava acontecendo dentro da sala. Como se isso não fosse o suficiente, ela relatava ao agressor, quando a visita acabava, tudo o que havia ocorrido, e caso a minha filha tentasse falar algo, ela também relatava ao agressor. Ela escreveu isso nesse documento. Denuncio ela também, como é óbvio. E eu volto a estar afastada da minha filha e estou até hoje. Portanto, nós continuamos sendo castigadas, porque nós estamos denunciando os crimes. No meio disto tudo, o agressor não para de me perseguir. No processo de divórcio, a juíza para a audiência e informa que se ela descobrisse que ele continuava me perseguindo, ela iria tomar as devidas providências. E ele, como todos os covardes que são, fica encolhido diante de uma grande mulher, diante de uma grande juíza, e pede desculpas e diz que ele não vai mais me perseguir. Claro que nós voltamos a ficar nas mãos do juiz João Gaspar e da procuradora Paula Gamboa Ferreira, e eles são a favor da violência, portanto o agressor continua me perseguindo, até que ele consegue me atacar e rouba o meu carro. E ele faz isto por 2 razões. Primeiro, ele descobre que eu estou em um relacionamento, que eu segui a minha vida, e quando foi autorizada as visitas dentro do CAFAP. Portanto, este homem surta, os psicólogos já haviam me alertado que cada vez que este homem, no entender dele, ele perder, e o que é o perder? Eu continuar a minha vida, a minha filha ter o direito de ter mãe, ele vai nos atacar. E é quando eu tenho que tomar cuidado. Em cada pedaço do processo que eu ganhar, será quando ele vai me atacar. Portanto, eu não ando sozinha, eu estou sempre acompanhada, tenho que estar sempre acompanhada, porque a qualquer momento este homem faz uma loucura. Como eu referi, eu estou até hoje sem poder ver a minha filha, eu não posso falar com a minha filha, eu não posso manter contato com a minha filha. A minha mãe,
que para a procuradora e para o juiz era tão preocupante o fato da avó não ter contato, a minha mãe também não tem contato com a minha filha, já fazem 1 ano e 8 meses que nós não temos contato. Dentro deste processo insano e monstruoso, eu solicito mais relatórios e mais relatórios. Portanto, sai o relatório de psicologia sobre mim e sobre o agressor. Portanto, o relatório de psicologia vem a referir que eu não sou louca e que eu tenho plenas competências para ser mãe. Seria motivo de piada, não é? Portanto, você é vítima de violência doméstica, você denuncia a violência, você foge de casa, o seu agressor tira tudo, ele tira o teu trabalho, ele tira o teu espaço que era teu, ele te persegue, ele te tortura, você é torturada dentro de um tribunal, você é ameaçada dentro de um tribunal e você não tem o direito sequer de cair em depressão, não é? Ou de surtar, não é? Porque as pessoas perguntam como é que você não enlouqueceu ainda. E eu costumo dizer, eu não posso. Enquanto a minha filha não estiver salva em casa, eu não posso cair. E eu não vou cair. Só que aí nós temos um problema. Como eu sou a mulher que não cai, eles passam a me atacar. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Portanto, as mulheres que caem em depressão, eles atacam que elas não têm capacidade psicológica para criar os filhos. As mulheres que ficam em pé e passam a argumentar, e passam a lutar, e passam a exigir que as leis sejam cumpridas, porque as leis existem, você passa a ser tida como uma pessoa que não mede consequências. É isso que consta nos documentos agora. E como se tudo isso não bastasse, depois de 1 ano e 8 meses, depois de ter inúmeros pedidos de socorro da minha filha, eu tenho aqui mensagens da minha filha dizendo, quando eu referi, arruma as tuas coisas que a mãe está indo te buscar na guarda partilhada, eu tenho a minha filha me mandando mensagem dizendo o quanto ela estava feliz por voltar para casa. Eu tenho mensagens dizendo o quanto ela queria estar comigo, que ela tem medo de estar com ele, o quanto ela sabe que estão todos lutando por nós e que ela vai ser arrancada daquele local. Eu tenho relatórios dos professores dizendo o desespero da minha filha, que a minha filha sabe o que quer e quer estar com a mãe porque se sente mais segura. E se vocês lembrarem lá do primeiro vídeo, quando o juiz refere, foi notório e visível o amor, a cumplicidade, o zelo e o carinho que existe entre mãe e filha. Na última audiência, que foi no final do ano passado, em 2022, se tudo isso não fosse suficiente, a procuradora continua dizendo que eu sou louca e desequilibrada, ela continua dizendo que eu sou uma insana porque proibi o contato da minha mãe com a minha filha, em plena fase Covid, mesmo a minha mãe tendo escrito essa carta, mesmo tendo enviado as mensagens que o meu filho sempre teve contato com a irmã sempre que ele quis. Eles passam a dizer que eles não querem que a Eva sofra o que o meu filho Arthur sofreu, porque o advogado do agressor, junto com o agressor, não ficam só com as alegações sem provas, dizendo que eu sou uma prostituta pelo facto de eu ser brasileira, que eu nunca trabalhei, que eu sou uma pessoa louca e desequilibrada. Eles passam a referir também, portanto, cada hora eles inventam uma história diferente e eu tenho que provar o improvável. Eu tenho que provar tudo que eles alegam sem provas, eu tenho que arranjar provas para provar as calúnias que eles fazem contra mim. Portanto, eles passam a dizer que não querem que a minha filha sofra o que o meu filho sofreu. Hoje, o meu filho com 24 anos. Que o meu filho foi também privado de contato com o pai. E eu sou uma louca que eu estou fazendo exatamente com a minha filha o que eu fiz com o meu filho. Referem também que eu
cometia violência física com o meu filho, hoje com 24 anos, e referem que eu trancava o meu filho dentro de casa. Eu sou daquelas mães que guardam, não é, todas as recordações que eu tenho aqui em minhas mãos para desmentir o Gameiro Fernandes e o seu agressor, Helder Alexandre de Aguiar Fernandes. Claro que tudo isso foi entregue ao processo, mas como eu digo sempre, tudo que eu entrego é tido como nulo. Portanto, eu entrego, primeira coisa, o meu filho quando vem para Portugal, tinha 7 para 8 anos. O pai do meu filho, este sim, podemos chamar de pai, é advogado no Brasil. E quando eu venho para Portugal, a mãe responsável, a mãe insana, eu não trago o meu filho. Eu primeiro me organizo, o meu filho fica com o pai, e depois que eu me organizasse, eu converso com ele e se ele estivesse de acordo, ele me enviava o meu filho para residir cá em Portugal. Portanto, eu tenho um documento do pai do meu filho, advogado, que fica com o nosso filho no Brasil durante 1 ano e meio, até a organização total de documentos, casa, tudo, para poder trazer o meu filho, porque o meu filho tinha uma vida muito estabilizada no Brasil, colégios particulares, xadrez, natação, línguas, e eu não queria privar o meu filho desta vida que nós podíamos proporcionar para ele. Portanto, eu primeiro estaria me organizando para depois trazer o meu filho para cá. Entreguei todas essas informações no processo, foi a mesma coisa que nada. Portanto, o Gameiro Fernandes, junto com o agressor e os magistrados, passam a dizer que eu privei o contato com o pai. Bem, o pai me passou plenos poderes, o pai e a família paterna, o Arthur sempre visitou os familiares, os avós paternos, sempre que podem, vêm a Portugal visitar o meu filho, chegando até mesmo a entrar na minha casa. Portanto, mais mentiras, mais insanidades. Como isso não foi suficiente, eles passam a dizer que eu agredia o meu filho quando o meu filho era pequeno. O meu filho, aqui em Portugal, passa a ser o melhor aluno da turma. Os professores me chamam, não é? Porque ficam surpresos, porque normalmente não é o perfil normal das crianças, infelizmente, que vem das escolas do Brasil. Eu explico que o Arthur estava, não é, em um dos melhores colégios em São Paulo, portanto, ele não teve dificuldade alguma. Ele se destaca, ele participa em campeonatos de xadrez e matemática cá em Portugal, continua fazendo as suas aulas de natação, continua fazendo as suas aulas de judo. Portanto, não existe, não é, nenhuma sinalização da CPCJ, nenhum vizinho, muito pelo contrário. Mas eles passam a dizer que eu trancava o meu filho e agredia o meu filho, não é, em casa. Eles só esquecem que se eu era uma agressora e o agressor estava casado comigo, ele também é um agressor. Mas, como eu digo, estas pessoas nunca param para raciocinar e vocês vão entender melhor também. Portanto, a mãe irresponsável gosta de guardar, sabe aquelas mães que guardam todas as recordações, não é, desde pequenininho, eu trouxe todas as recordações do Brasil, eu tenho todos os documentos, eu tenho todas as cartinhas de amor, tudo isso foi entregue no processo. Mas eu tenho os pagamentos do ATL do meu filho. Aqui são só 3 dos inúmeros, porque eu tenho todos. Portanto, eu anexei aqui ao processo 2007, 2008, 2009 e 2010, quando eles alegam que eu trancava o meu filho dentro de casa. Eu tenho aqui o pagamento, os recibos do ATL. Bem, eles também não param por aí. Eles não são assim tão bonzinhos, não é? Portanto, na última audiência, eu tenho um relatório de pedopsiquiatria da minha filha dizendo o desequilíbrio que a minha filha está e que ela precisa de acompanhamento psicológico. Eu tenho a minha filha dizendo em tribunal que eu sou uma agressora e que no espaço temporal
de 1 ano, no momento em que eu fugi, eu agredia ela em casa, eu obriguei ela a dizer coisas do pai. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Portanto, o relatório de pedopsiquiatria, uma psicóloga e uma psiquiatra não relatam nenhuma violência por parte da mãe. A minha filha foi acompanhada pela técnica da CPCJ durante 2 anos, na nossa antiga casa e na casa para onde nós fugimos. A minha filha passou por 3 psicólogos. A minha filha esteve no tribunal sendo ameaçada durante 11 vezes. Minha filha esteve com a técnica da IMAT, com a diretora do CAFAP, Ana Barbosa. Minha filha falava com os professores e ninguém nunca relatou que a minha filha era vítima. A minha filha passa a dizer dentro do tribunal o que o relatório de pedopsiquiatria refere: discurso manipulado. Resta saber se é simplesmente alienação ou se são as ameaças do juiz e da procuradora que eles iriam me prender, e vocês vão ouvir isto, e se é também o agressor dizendo que vai me internar psiquiatricamente e nunca mais a mãe dela vai sair de lá, porque é isso que ele sempre falou para ela. Portanto, a minha filha passa a dizer que eu espanquei ela em casa uma vez. A avó estava presente, portanto a avó, que segundo a procuradora estava sempre presente na vida da neta, com carinho, com amor, com cumplicidade. A minha mãe é artista plástica, a Eva também adora artes plásticas, portanto as duas estavam sempre a fazer trabalhos manuais juntas. Portanto, a avó, só depois que assistiu ela a apanhar muito, é que foi socorrer ela. A minha filha também diz que eu tranquei ela dentro de casa num calor de 40 graus. E aí vocês vão lembrar que o advogado do agressor disse isso primeiro do meu filho. Portanto, eles passam a montar, não é, as alegações sem provas, manipulando todo o processo. Tranquei ela em um calor de 40 graus em casa. Bati nela e mandei ela dizer coisas do pai. Claro que estas coisas não foram ditas, mesmo porque o que existe no processo, o agressor confessou. E o juiz e a procuradora, e aí vocês vão ouvir nas gravações que eu vou colocar também, vocês vão ouvir o juiz referindo que a Eva tem que esquecer, porque senão a mãe dela iria pagar, alguém iria pagar. Que se a mãe dela não mudasse de comportamento, a mãe dela iria pagar. E o que é o mudar o comportamento? O mudar o comportamento é parar de denunciar e esquecer a violência doméstica. Portanto, o juiz queria que eu tirasse a queixa de violência doméstica. E eu não faço, e não vou fazer. Portanto, eu tenho o juiz referindo para a minha filha, várias vezes, e até mesmo para mim, e vocês vão ouvir isto junto com a procuradora, que isto já foi há imenso tempo. E a minha filha relata: não, todas as vezes que eu estou com ele, ele me bate. E o juiz refere que ela tem que esquecer. Portanto, vocês vão ouvir também o juiz referindo à existência dos crimes. Portanto, não existem dúvidas. Nós temos um agressor confesso e nós temos magistrados dizendo que os crimes foram no passado. E aí eu me questiono, não é? Se um juiz está ali para julgar factos ocorridos, o que ele faz ali sentado naquela cadeira? Ele vai julgar factos que vão ocorrer ainda? Não consigo entender. Afinal de contas, essa pessoa de facto não tem nenhuma competência para estar ali ocupando aquela cadeira e deve urgentemente ser retirado daquele local junto com a procuradora. Bem, a minha filha passa a dizer que eu agrido ela, mesmo tendo todas essas pessoas à volta em que não existe nada. A avó fez parte, também é cúmplice, não é da violência, só socorre ela depois que ela apanhou muito. E aí eu vou fazer uma parte. Se eu sou uma agressora, portanto, esse juiz e essa procuradora de facto não têm competência para estar naquele local, porque eles entregaram inicialmente a guarda desta criança para uma agressora. Mas eles não pensam também nisso. Bem, vamos voltar. Portanto, a insanidade da procuradora se mantém. Ela
coloca isso em ata e exige que seja aberto um processo de agressão contra mim. Até agora não foi aberto. Mas ela refere que eu tranquei a minha filha em um calor de 40 graus, que eu estava isolada dentro de casa. Eu volto a referir, nós estávamos em isolamento. Eu espanquei a minha filha. Bem, todos esses profissionais, nunca minha filha passou todos estes percursos, essas torturas não são percursos, nunca pediu socorro, esteve 11 vezes dentro do tribunal, nunca pediu socorro em relação à mãe, muito pelo contrário, há provas e mais provas, documentos, até mesmo de professores, pessoas isentas a isso tudo, dizendo o amor e o carinho que sente a Eva sente pela mãe, e que sabe o que quer e queria estar com a mãe. Bem, eu saio dali, não é? Passada, só que eles não ficam só por aí. Além da mãe ser uma agressora, além da avó ser cúmplice nisso, eles, e aí eu digo que também foi um verdadeiro tiro no pé, eles passam a dizer que os psicólogos causam traumas na minha filha. Portanto, a minha filha, além de dizer que a mãe é uma agressora, refere que não quer passar com psicólogos porque os psicólogos causam traumas. Portanto, eu tenho o juiz e a procuradora colocando em atas que a minha filha não irá passar com psicólogos porque os psicólogos causam traumas e a mãe é uma agressora. Bem, e aqui está provado, se é que haviam dúvidas, de que eles estão tentando encobrir os crimes que eles cometeram. Portanto, a minha filha volta a pedir socorro e conta tudo o que ameaçaram nestes 1 ano e 8 meses que nós estamos afastadas, e um psicólogo de verdade, não é? Um psicólogo vai descobrir, não é, as coações, as ameaças, a tortura, a violência e toda a monstruosidade que fizeram com a minha filha, mesmo porque o relatório de pedopsiquiatria já refere já o início disso tudo. Bem, eu saio dali e vou fazer uma pequena investigação. A procuradora refere que eu tranquei a minha filha num calor de 40 graus e que eu proibi ela de ir na piscina nas férias. Bem, nós temos aí 2 grandes problemas. Eu fui verificar naqueles sites que detectam, sabe, o calor, a chuva, temperatura, e naquele ano, na região de Setúbal, nós tivemos um máximo de 34 graus. É que eles não se dão ao trabalho nem para isso. Eu estou no Seixal, portanto a temperatura é um pouquinho mais baixa. E quando ela refere, trancou durante todo o período das férias, não deixou ir para a piscina, porque onde eu estou tem uma piscina, já não é mais uma rolote, agora tem uma piscina. A minha filha foi me arrancada no dia 6 de agosto. Este ano, as crianças tiveram aulas até mais tarde, por causa do Covid, e no dia 6 de agosto a minha filha foi me arrancada. Portanto, seria impossível a minha filha passar as férias, o período de férias com a mãe, e que foi proibida de ir à piscina, porque ela foi proibida de ter contato com a mãe dela. Bem, no meio disso tudo, existe um processo criminal. Como eu digo, meu processo tem várias pontas, e todo mundo me diz, só você para conseguir montar isso tudo. Existe um processo de violência doméstica. Portanto, idas ao DIAP, pessoalmente, idas ao tribunal para pedir para falar com a procuradora, e eu tenho esses documentos, envios de e-mails para saber onde é que está o processo, o que está acontecendo. Eu perdi a minha filha, pelo amor de Deus, nós estamos diante de um agressor, confesso. Ninguém me responde. O ano passado, eu contratei a minha advogada para entrar também no processo de violência doméstica. Portanto, além disso tudo, de se manter em pé, de manter a nossa insanidade, a gente tem que se virar para conseguir arranjar dinheiro e trabalhar sem parar. Portanto, não há tempo para cair, para conseguir pagar tudo isso. Portanto, a partir do momento que eu contrato a minha advogada para entrar no processo criminal, nós descobrimos que o meu processo de violência doméstica havia sido arquivado. Portanto, eles referem, a procuradora criminal refere que não existe crime
contra mim. Portanto, nós temos um agressor que no segundo dia de audiência confessa, está em gravação, que ele me agredia. Nós temos um homem que me persegue constantemente, relatou durante todo o processo de regulação parental e para a juíza no processo de divórcio. Nós temos as imagens de todas as cirurgias que eu tive que sofrer para conseguir manter os meus dentes no lugar. Nós temos toda a confissão do agressor que ele roubou o meu carro e todos os meus bens pessoais. Até hoje não me devolveu, porque o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira dão direito sempre ao agressor. Eu até hoje estou privada dos meus bens pessoais, porque eu não pude entrar na minha casa para pegar os meus bens pessoais, que também é crime. Portanto, a procuradora criminal encerra o processo dizendo que não existe crime contra mim. Os crimes cometidos contra minha filha nem sequer foram ditos, nem sequer foi dito que a minha filha é vítima de violência doméstica. Mas, mais insanidades. Eu tenho o discurso da procuradora criminal no início do despacho dela do arquivamento. Não se compreende as razões deste processo estar no arquivo morto durante meses. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. O meu processo estava desaparecido no arquivo morto. E até hoje ninguém me deu satisfações. Mas, no entanto, quando a procuradora criminal encontra o meu processo, ela envia todas as notificações para a casa do agressor. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Portanto, eu fujo de casa, a CPCJ sabe onde eu estou, o processo de regulação parental sabe onde eu estou, mesmo porque o agressor enviava todas as semanas a GNR à porta da nossa casa para nos intimidar, para nos coagir, dizendo que eu proibia o contato com a minha filha. É um inferno a nossa vida constante. Todo mundo nos encontra, a polícia nos encontra, o processo de regulação parental, mas a procuradora criminal não me encontra e enviou todas as notificações para a casa do agressor. Mas, no entanto, na segunda folha do processo criminal do arquivamento, ela refere que no dia tal, e aqui eu não vou citar porque o processo está em andamento, o agressor foi no meu endereço atual. Portanto, ela consegue escrever no relatório o endereço onde eu estou, mas não consegue me encontrar. Portanto, o processo foi arquivado. Eu contratei a minha advogada, e, claro, não é? Com estes absurdos todos, o processo foi desarquivado. Como eu referi para vocês, eu envio denúncias para todas as instituições. Eu consegui abrir denúncia, e eu vou tentar ser um pouco mais rápida agora, eu consegui abrir processo no Conselho Superior da Magistratura e na Procuradoria-Geral da República, civil e criminal. Claro que eles pedem provas. Então, além das provas que eu tinha, eu também solicito as gravações do tribunal. E como se isso não fosse insano, eu recebo o CD, eu recebo uma cópia, a minha advogada recebe outra cópia, e quem recebeu foi a minha advogada, para não ter aqui nenhuma alegação a mais. E a minha advogada me entrega em mãos. Portanto, nós temos os CDs das transcrições com cortes amadores. E digo isso, cortes amadores, eu vou só aqui citar 3 partes. E vocês vão ouvir o juiz referindo que peças do processo, e eu, de repente, viro para ele e respondo: quem disse isso não foi a minha filha, mas outra pessoa. E ele afirma: de facto, não foi a sua filha. Foi a técnica do Ministério Público Cristina Laia, mas é porque eu não quis mais fazer perguntas à sua filha. Bem, o que o juiz afirmou e que eu digo não foi a minha filha, foi a técnica? Está lá um corte e é notório, auditível, o corte amador que foi feito. São vários cortes, não é, que tentaram fazer. Mas existem mais cortes, como eu referi, eu vou citar só esses 3, já citei um, que vocês vão ouvir nas gravações, mas existe em atas, denúncias e denúncias que eu fiz da procuradora, quando ela grita que a minha filha não tinha direitos, passando por cima de tudo, achando que ela manda e que ela pode.
E eu afirmo, ela não pode e ela não vai continuar, porque eu não vou parar. Eu perdi tudo, eu perdi. A partir do momento em que minha filha foi amarrada, eu perdi. A partir do momento que minha filha perdeu a infância, eu perdi. A partir do momento em que minha filha foi coagida e ameaçada dentro de um tribunal, eu perdi de todas as formas possíveis. Eu já perdi. Portanto, eu não tenho mais nada a perder. A procuradora grita, ela não refere, ela grita completamente histérica, ao ponto da máscara saltar do rosto dela, e eu provo que a máscara dela saltou do rosto porque ela tem melasma. Isso foi cortado também do CD, portanto eu tenho em atas as minhas advogadas referindo que a procuradora diz e afirma que a minha filha não tem direitos, não é? Passando por cima dos direitos universais, dessa Convenção de Istambul, República Portuguesa e tudo mais. E outro corte, aquele que eu li para vocês no primeiro vídeo, quando ela refere que a minha filha estava à frente de todos os envolvidos. Só estes 3 eu acho que é mais do que o suficiente, mas há muito mais. Eu sei este processo de cor e salteado. Como eu referi, eu poderia ficar aqui dias e dias relatando tudo isso sem esquecer nenhum pedaço. Bem, o processo criminal foi desarquivado, eu fiz as denúncias no Conselho Superior da Magistratura e Procuradoria-Geral da República. O Conselho Superior da Magistratura, vamos colocar à parte, e todo mundo já sabe o que ocorre, eles vão tentar se proteger. Bem, eu falei, vou contar com a Procuradoria-Geral, não é possível, nós estamos diante de um agressor, confesso, e nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República. Nós temos uma procuradora, não é? Pelo que eu vejo, acompanho nos jornais, em televisões, uma senhora, uma grande senhora, que é absurdamente contra a violência doméstica, principalmente em relação às crianças. Eu falei, ali nós vamos ser protegidas. Lê do engano. Portanto, eu tenho o despacho do procurador adjunto referindo quem? Eu vou aqui resumir de uma maneira mais rápida. Eu não passo de uma mãe perturbada que perdeu a guarda da filha para o progenitor, para o pai. Portanto, a privação afetiva, este 1 ano e 8 meses que eu estou sem a minha filha, que é crime, foi tida como não existe. Ela não passa de uma mãe que está insatisfeita com o resultado, perdeu a guarda da filha, mesmo porque o processo criminal dela foi arquivado. Quando eu leio aquilo, eu me pergunto, será que tem alguém na minha frente? Pelo menos eu sei que os amigos dos amigos dos amigos vão se proteger. Mas será que existe alguém que pelo menos para raciocinar e pelo menos ler alguma coisa? Portanto, nós mulheres estamos entregues aos monstros. Eles estão rindo da nossa cara. Nós mulheres que denunciamos a violência doméstica, eu não sei o que é isto. Esse despacho do procurador adjunto, este vergonhoso despacho, porque eu teria muita vergonha, foi no dia 6 de fevereiro deste ano, de 2023. Portanto, ele arquiva a minha denúncia, mesmo porque o processo criminal foi arquivado. No dia 15 de dezembro de 2022, o meu processo foi desarquivado. Portanto, nós estamos falando de quase 2 meses. Portanto, essas pessoas não se dão ao trabalho nem sequer de ler as nossas denúncias. Os nossos filhos, as nossas crianças estão nas mãos de monstros, de psicopatas, de agressores, de torturadores. E nós que denunciamos, temos que provar a nossa sanidade mental, nós temos que provar os crimes, nós temos que provar que nós temos competências para criar, para educar, para manter, para prover. Como eu referi, a tortura não para. Eu continuo afastada da minha filha. A minha filha está destruída psicologicamente. A minha filha acredita que eu a abandonei. A minha filha está zangada comigo. Está isso no processo, no relatório de pedopsiquiatria. E eu entendo. Eu não consegui proteger ela. Eu não consegui tirar ela de lá. Eu prometi que ela não iria ficar nas mãos do seu agressor. Tudo que vocês possam imaginar já aconteceu. Isso é um resumo. Todos esses minutos são um resumo, porque há muito mais.
A questão de dias, eu recebo um comunicado da CPCJ solicitando para eu comparecer. Existe uma queixa de violência contra a minha filha. E que a minha filha sofre violência da mãe e do pai. É isso que vocês estão ouvindo, da mãe e do pai. E aí eu vou à CPCJ com a minha advogada e as técnicas ficam incrédulas quando elas descobrem o que existe por detrás disso e que esta pessoa, que alguém subentendeu que é a mãe, porque a mãe está privada por imposição do tribunal há 1 ano e 8 meses. A violência que continua, esta pessoa só não sabia disto, feita pelo agressor, passa a ser feita também pela companheira do agressor. Portanto, Helder Alexandre de Aguiar Fernandes e Tânia Mota, que também é escoteira, passam não é porque a minha filha já é vítima de violência doméstica. Continuam. Portanto, eu não tenho mais nada a fazer a não ser expor. E quando todo mundo me diz, não pode expor, você tem que lutar no sistema. Eu lutei no sistema, eu fiz tudo. O SOS Criança entrou no nosso processo. Eu consegui abrir também na Casa Civil uma denúncia. Eu denunciei, pedi socorro e é a mesma coisa que nada. Portanto, não adianta lutar dentro do sistema, porque o sistema te engole, o sistema está rindo da nossa cara, o sistema está protegendo os amigos dos amigos dos amigos que cometeram crimes. Sim, nós estamos falando de crimes. Coagir uma criança dentro do tribunal é crime. Quando eu escuto as gravações, eu jamais poderia ter tido acesso às gravações da minha filha, mas a insanidade deles em tentarem encobrir os crimes das denúncias que eu fiz, eles deixam escapar 4 das 11 vezes em que a minha filha foi torturada. E o que eu achava que era desumano é criminoso. Eu tenho um juiz e uma procuradora coagindo a minha filha, uma criança. E eu me questiono, será que eles teriam a coragem de coagir a mim dentro de uma sala? Eles teriam a coragem de me ameaçar dentro de uma sala? Ou coagir um adulto dentro de uma sala? É muito fácil coagir uma criança indefesa. Foi muito fácil eles usarem o amor que a minha filha sente por mim. Enquanto a minha filha chorava, pedindo para não estar com seu agressor e implorando, clamando para ficar com a sua mãe. Eles riram, eles debocharam. Eu tenho inúmeras gravações. Eu vou só editar 4. Eu tenho mais gravações. Eu estou diante de monstros. Eu estou diante de criminosos dentro de um tribunal. E não existe ninguém no sistema para ler, para nos ajudar ou para sequer nos ouvir. Portanto, não adianta lutar no sistema. E por isso eu vou expor tudo isto. Eu não tenho mais nada a perder. Já me tiraram tudo. Tiraram a minha filha, tiraram a minha dignidade, tiraram a minha paz. Eu não tenho direito de ir e vir. Eu tenho que andar acompanhada. Eu tenho que ter cuidado onde eu vou, horários, o que eu faço. Ele acompanha até mesmo os locais onde eu estou trabalhando, os horários onde eu estou trabalhando. Ele relata tudo isso em tribunal. Ele relatou tudo isso em tribunal. Eu peço que envie estas gravações, estes vídeos para o maior número de pessoas possíveis, porque não há mais nada o que fazer a não ser denunciar e informar. É impossível juntar tudo isto e fazer isto de uma forma mais rápida. Obrigada a todo mundo que tem me ajudado. Obrigado a todo mundo cá em Portugal que tem me ajudado, porque tem muita gente. O sistema todo trabalhou para nos ajudar. Polícia. E eu faço aqui um agradecimento à esquadra da polícia da Cruz de Pau, que sempre nos ajudou. Há um núcleo também de violência doméstica lá. E informo também as mulheres, porque eu abri também, eu criei um movimento junto com outras mães
porque nós todas passamos pelo mesmo. Vocês não imaginam a quantidade de mulheres que denunciam a violência doméstica e perdem os filhos, ou são institucionalizadas as crianças, ou são enviadas aos seus agressores, e eles nos silenciam da mesma forma. Eles retiram as crianças passam a ser alienadas, e depois as crianças passam a dizer que não querem estar com as mães. Todos os processos são assim. E depois as mães ou caem em depressão e não podem estar com as crianças, ou então elas passam a argumentar e elas são pessoas totalmente irresponsáveis porque elas não estão caladas. Portanto, de todas as formas nós perdemos. E com o afastar do tempo, as crianças estão completamente alienadas de todas as formas. Eles passam a dizer que não existe vínculo com a mãe. O vínculo está com o agressor, com a instituição ou as famílias de acolhimento. Eu agradeço a CPCJ, que sempre nos ajudou. Eu agradeço ao MAR, que se não fosse o alerta que elas me deram na altura, que ele era um psicopata perseguidor, eu jamais teria conseguido reunir todas as provas que eu tenho. Mas, como eu referi, de nada valeu dentro daquele tribunal, porque o que impera é a palavra, a insanidade do agressor Hélder Alexandre de Aguiar Fernandes, do seu advogado Gameiro Fernandes, as mentiras, as levianas acusações e criminosas da procuradora, de todos, não é? Porque são todos criminosos, mentir em um tribunal é crime. Da procuradora Paula Gamboa Ferreira, do juiz João Gaspar, da técnica da IMAT Cristina Laia, da diretora do CAFAP Ana Barbosa e outras pessoas envolvidas que posteriormente também serão denunciadas. Mas estas precisam urgentemente serem retiradas dos seus cargos, dos seus postos de trabalho e perderem também as suas cédulas, porque nós estamos brincando de proteger vítimas de violência doméstica quando nós temos advogados que vão às televisões, não é, denunciarem as barbáries que nós passamos dentro do tribunal. E quando o dinheiro vem do agressor, ele não se coíbe em proteger e inventar calúnias sobre as vítimas de violência doméstica, porque esse advogado viu as provas, ele ouviu as torturas todas, ele viu as fotos da minha filha sendo torturada. E não tem o menor problema para ele, é por isso que nós estamos sendo mortas, todas nós, vítimas de violência doméstica. Eles estão rindo das nossas caras. Quando nós temos juízes e procuradoras que dão direitos ao agressor, que coagem vítimas, que usam o amor de uma criança para ameaçar e ser covardemente, eles são covardes, não há outra palavra. Quando alienam uma criança dentro de um tribunal, essas pessoas jamais poderiam estar ali. E dá para entender o porquê que nós estamos sendo mortas, porque mulheres atrás de mulheres, crianças atrás de crianças, estão sendo torturadas e assassinadas de todas as formas. Porque o que nós vemos na televisão são as vítimas quando elas já são mortas. Vocês não imaginam a monstruosidade atrás disso tudo. Somos inúmeras mulheres, somos inúmeras crianças, e ninguém para pensar nisso. Crianças que serão anos de terapia e jamais conseguirão recuperar. Jamais. Isso é impossível de se recuperar. Obrigada a todos.